Começamos a falar sobre a Nova Jerusalém e os seus aspectos místicos. Hoje eu quero dar continuidade. Eu trouxe um tema para os irmãos que diz: a Nova Jerusalém que desce da parte de Deus. Vocês podem repetir? A Nova Jerusalém que desce da parte de Deus. Ela procede de Deus. Ela vem de Deus. Essa é uma declaração de Apocalipse, no capítulo 21, falando no versículo 10, diz: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Mas antes de nós tocarmos nos pontos essenciais, que são poucos, acerca da Nova Jerusalém, no que diz respeito a essa procedência, ou seja, o fato de a Nova Jerusalém sair de Deus, nascer de Deus, ser gerada de Deus, eu preciso que os irmãos pensem um pouco que essa Nova Jerusalém, essa cidade, nós já sabemos que ela é a noiva do Cordeiro, né? Sabemos que ela é a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, conforme o próprio Apocalipse declara, ensina. Sabemos, portanto, que esta se trata de uma cidade espiritual, não uma cidade física, uma cidade literal, porque Deus é vida, Deus é orgânico. E Ele então está empenhado em trabalhar para gerar essa noiva, para gerar essa igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. E portanto eu preciso que os irmãos pensem no primeiro momento de que, por mais que se diga a cidade santa ou a noiva, sempre falando no singular, falamos a noiva ou a cidade, mas o fato é que, sendo uma palavra singular, noiva ou cidade, a sua característica é que ela é um coletivo. Ou seja, a noiva não é uma pessoa. A noiva são muitas pessoas que foram, ao longo do tempo, edificadas. Elas foram reunidas. E elas foram edificadas para se tornarem uma só unidade. Então, se vocês pegarem todos os termos bíblicos referentes à igreja, seja corpo de Cristo, seja a noiva de Cristo, seja o novo homem, todos esses aspectos da igreja dizem respeito a um aspecto coletivo. Portanto, fala de todos os filhos de Deus, em todos os tempos e em todos os lugares. Deus, Ele tem uma obra, e não somente a obra de criação, porque nós fomos criados por Deus, e não somente uma obra de redenção, porque nós fomos redimidos por Deus, mas Deus tem uma obra de edificação. E isso não raras vezes nos passa despercebido, não porque não saibamos, mas talvez a atenção que é dada para essa verdade, para esse ofício divino, porque Cristo, depois que morreu e ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, e agora, como sumo sacerdote, Ele vive a interceder por cada um de nós, Ele vive a interceder por nossas vidas, e conforme tem a visão do Apocalipse capítulo 1, enquanto sumo sacerdote, Ele está no meio das igrejas, ali cuidando da sua igreja, para edificar para si um povo. Então existe uma obra que nós não podemos nos esquecer, uma obra que deve ser valorizada, uma obra que deve ser compreendida, que é a obra que Cristo está realizando em nos edificar. Nós somos tão diferentes uns dos outros, mesmo numa família, né? Que seja uma família, ali o esposo, a esposa, os filhos, como as pessoas são diferentes.
Quantas dificuldades ainda temos de relacionamentos, dificuldade de compreensão, quanta dificuldade ainda de sermos generosos, prontos a atender, a acolher. Agora imagine só a igreja, que é muito maior. Uma igreja local como essa, por exemplo, temos tantas famílias. Então, quantas pessoas diferentes nós não somos umas das outras. E ainda estamos, portanto, nesse processo de melhoramento, de aprimoramento, o que a Escritura chama de edificação. A edificação nunca se dá no sentido individual, é sempre no sentido coletivo. Agora imagine que se nós temos aqui uma congregação, são tantas pessoas diferentes, agora imagine só tantas congregações no mundo inteiro. Quantas igrejas locais não há em Taguatinga, não é? Em Brasília, no DF, nos outros estados do Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. Então imagine só que a obra de Cristo é muito grande, é uma obra de nos fazer a todos nós um só espírito, um só coração, uma só alma, um só propósito, um só objeto do nosso amor, da nossa busca, que é o próprio Cristo. Então veja quanto trabalho não há para o Senhor realizar no que diz respeito à obra de edificação. Alguém poderia perguntar, pastor, então, se esta é a obra de Cristo, de edificar todo o seu povo, as milhares e milhares, e as centenas de milhares de pessoas, para que se tornam um só, e para que essa obra, uma vez consumada, se torne, portanto, a noiva, se torne a nova Jerusalém. Pastor, então, pelo que eu penso, a partir disso, é que essa obra nunca vai se completar, porque isso também depende de nós. Não é uma obra que Cristo realiza que anula a sua participação. Não. Se nós lermos o Novo Testamento, vamos encontrar dezenas e dezenas de vezes quantos apelos não foram feitos pelo próprio Senhor, nos chamando para Ele, nos chamando de volta, querendo nos resgatar da nossa vida, muitas vezes isolada de Cristo e dos santos. O Senhor nos exortando a tomarmos posse da vida eterna, a tomarmos a cruz e seguir o Senhor, a negarmos nós mesmos, a termos comunhão, ao desenvolvimento da salvação. Pastor, então, como depende também do homem, e essa obra só vai se consumar quando toda a igreja, portanto, estiver sido edificada, então, me parece, seria um pensamento de alguém questionando que essa obra nunca vai terminar, porque é complicado. Por essa razão é que a Escritura nos mostra que o Senhor, sabendo disso, Ele tem um plano. Ele estabeleceu aquilo que no Apocalipse se chama de filho varão. Filho varão é um grupo de pessoas menor do que a totalidade da noiva. Filho varão é um grupo menor do que a totalidade da igreja. São chamados santos vencedores, que alcançaram esse objetivo de edificação primeiro do que toda a igreja. Não primeiro porque ele era o melhor, ou mas porque ele simplesmente decidiu no seu coração amar o Senhor, decidiu buscar o Senhor, decidiu conhecer o Senhor e aplicar a sua vida nesse conhecimento de Cristo. Ao passo que outros, tendo a mesma oportunidade, vivendo no mesmo tempo, num tempo de graça, simplesmente não quis. É o que nos evangelhos se chama as virgens loucas e as virgens prudentes, o servo bom e o servo mau, o servo fiel e o servo infiel. Então ocorre que o Senhor está preparando, portanto, esse filho varão, que são aqueles que vão, em primeiro lugar, são aqueles chamados de primícias para o Senhor, que alcançam essa edificação num tempo mais rápido e, portanto, serão privados tanto da grande tribulação quanto das trevas exteriores. Ou seja, eles vão reinar com o Senhor. Mas veja que esse aspecto coletivo que eu estou chamando a atenção dos irmãos, e nosso desejo é que nós todos aqui, ao compreender que a igreja é um coletivo, que a noiva é coletiva, que a cidade é coletiva,
que nós desenvolvamos no coração o desejo ardente de vivermos juntos com os irmãos, de termos um prazer e um amor pela vida da igreja, em congregar, em reunir, em ter comunhão, em nos permitirmos ser usados por Deus, cada um com seus dons, com seus talentos, para que todos possamos produzir e sermos instrumentos dessa edificação do corpo de Cristo. Talvez você pense assim, puxa, mas é tão difícil os irmãos se juntarem, se reunirem. E eu me lembro agora de uma figura, de alguém que falava acerca desse propósito, né, que nós temos de conhecer a Deus. Ora, se todos nós tivermos um único objetivo, um único alvo, pense na figura geométrica de um triângulo, ou que seja de uma pirâmide. Pense que nessa base aqui, talvez todos nós estejamos uns afastados dos outros. Entendem isso que eu estou dizendo? Uns longe dos outros. Mas se todos esses aqui que estão nessa base tiverem um propósito comum, lá no pico da pirâmide, que seria conhecer a Cristo, nos tornarmos cristãos vencedores, na medida que nós vamos galgando, e que todos aqui embaixo vão galgando essa vida espiritual, nós vamos nos tornando cada vez mais próximos uns dos outros. Cada vez menos egoísmo, cada vez menos presunção, cada vez menos orgulho, cada vez mais amor, cada vez mais consideração, cada vez mais generosidade. E assim o Senhor, Ele vai nos ganhando até o ponto, e aqui o Apocalipse nos traz essa revelação. Quero que vocês leiam comigo o capítulo 21 do Apocalipse, versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Eu quero ficar só com essa parte final do texto. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Quando fala a praça da cidade, se nós entendemos que aqui se fala de um povo corporativo, um povo coletivo, então nós temos que pensar que essa praça da cidade é o interior da igreja, é o interior do homem, é aquilo que está no centro, dentro de nós. Quando diz que essa praça é de ouro puro, o ouro, ele tradicionalmente simboliza a perfeição, a iluminação, o conhecimento, a nobreza, a realeza, a imortalidade. Mas em termos bíblicos, estritamente falando, o ouro representa a própria natureza de Deus. O que significa que essa noiva, esse povo de Deus, chegarão num estado e num estágio de completa transformação, de completa mudança interior, a ponto de ser declarado acerca de todos nós, que o nosso interior é de ouro puro, ou seja, constituído da própria natureza divina. Mas veja que há então um grande percurso até que essa praça de ouro ela chegue à plena conclusão, à sua plena consumação. Quando nós olhamos para a Escritura, o testemunho de Deus acerca do que nós somos, o livro de Romanos fala com bastante minúcias acerca do Evangelho. E quando se fala do Evangelho, não começa por outro caminho, senão apresentando o coração do homem, como Deus vê o homem. Qual é a leitura que Deus faz de cada um de nós, que vamos constituir a Nova Jerusalém? Ou seja, antes de chegarmos a essa edificação, nós somos o que está em Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E portanto é preciso, antes de mais nada, para que nós possamos cada vez mais, não somente buscar essa edificação, mas desejar ardentemente por ela, é necessário nós reconhecermos e nós conhecermos aquilo que nós somos no nosso coração. Porque quando nós virmos aqui o testemunho de Deus acerca do coração do homem, isso deve gerar em nós uma certa repulsa. Quando nós conhecermos o nosso coração, como Davi orava, dá-me, Senhor, a conhecer os meus dias, e dá-me a conhecer o meu coração, sonda o meu coração, a minha alma, o meu íntimo. Então Deus faz essa sondagem, porque Ele conhece o homem,
e ele então dá o testemunho acerca do que é o homem. E aqui nós podemos encontrar capítulo 1 de Romanos, eu vou ler a partir do versículo 28. Veja a descrição que a Escritura faz acerca do homem. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Veja que fala de uma mente e de uma disposição mental reprovável. E aí ele passa a discriminar isso, dizendo: cheios de toda injustiça. Os irmãos identificam o que é injustiça? Quantas vezes nós somos injustos? Quantas vezes nós procedemos com injustiça? Quantas vezes, visando somente o nosso lado ou o nosso bem, nós somos convenientes com a injustiça? Ele diz: cheios de toda malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja quantos adjetivos negativos são atribuídos para o homem. Somente Deus, lendo o coração do homem, somente Deus, olhando para dentro do homem, é capaz de ver tudo isso que há dentro do homem. E nós, portanto, enquanto filhos de Deus, sabendo que nós nascemos de Adão, sabendo que nós somos herdeiros da carne de Adão, da natureza caída de Adão, e sabendo nós que Deus tem um plano e que nós haveremos de ser a nova Jerusalém, cuja praça é de ouro puro, nós precisamos orar e falar: Senhor, falar como Davi: tu que sondas o meu ser, porque Deus sabe exatamente todo o seu coração. Nada da sua vida é oculto a Deus. Salmo 139, Davi dá esse testemunho, dizendo que o Senhor nos cerca por detrás e por diante. Antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já conhece. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos. Ele conhece o profundo do nosso ser. Como diz no livro de Hebreus, no capítulo 4, é dito que o Senhor é como uma espada, a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra o homem, penetra no íntimo do homem, ao ponto de dividir juntas e medulas. Ele vai penetrando, a palavra é eficaz, e até o ponto então de separar alma e espírito, e de discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Então é preciso que nós oremos: Senhor, mostre, portanto, o que tem dentro de mim. Eu tenho certeza que se você começar a orar, o Senhor vai mostrar tanta coisa, tanto bicho saindo aí de dentro, bichos adormecidos, que só esperam uma situação para se manifestar. Olha o que diz aqui no capítulo 3 de Romanos, ainda sobre o homem. Observa aqui no versículo 10, diz assim, 3:10 de Romanos: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue,
ou derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. Então veja que como que Paulo, aqui um homem que tinha uma visão aguda acerca do Evangelho, como que ele, por meio do Espírito Santo, vai fazendo toda uma descrição das coisas ruins que estão no coração do homem. O que é a obra de salvação de Deus? O que é a obra de redenção, de edificação? Se não transformar todo esse coração tão caído e tão perverso para ser, como diz no Apocalipse, a praça da cidade de ouro puro. A praça da cidade é o interior da noiva, é o interior da igreja. Mas veja o contraste, a descrição que o apóstolo faz do homem na sua condição caída. Então o Senhor nos mostra aquilo que somos. Não é para entristecer ninguém, mas se vier a tristeza em razão da contemplação do que há dentro de nós, essa tristeza é para o bem. É uma tristeza que vai se transformar em alegria, porque nós temos a obra de redenção de Cristo. Ou seja, o Senhor, sabendo tudo aquilo que nós somos, Ele não nos deixou à mercê dos nossos próprios pecados. Veja o capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Mas agora. Então, vamos gerar esse contraste no coração dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte. Romanos capítulo 1, eu quero ler e eu quero que os irmãos repitam comigo, para dar o contraste, dar o peso. Em seguida nós vamos ler o 3:21. Tá bom? Diga assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Agora você tem que falar com bastante sentimento. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. 3:21. Mas agora, diga aleluia. Mas agora, tem um mais. Esse mais faz toda a diferença. Esse mais é a virada que o Senhor dá nas nossas vidas, dizendo: existe esperança para você. Talvez você identificou muitas dessas coisas no seu coração, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Repita comigo: sendo justificados. Diga para o seu irmão: sendo justificados. Rosirene, sendo justificados. Vamos falar a palavra. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus? Que maravilha! Ele é o justo e o justificador. Se o quadro de Romanos capítulo 1, 2 e 3 acerca do homem é um quadro deplorável, em que o homem é revelado no mais profundo do seu ser, cheio de toda maldade, de perversidade, o capítulo 3 se encerra com essa declaração: mas agora Deus se manifestou, Ele interveio na história humana, Deus se fez homem para nos redimir, e agora, mediante a sua morte, o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Ele nos lavou de todos os nossos pecados, e nós fomos justificados diante de Deus, mediante a obra de Cristo Jesus. Portanto, não pense jamais que você é a pior pessoa. Talvez você vendo esse quadro de Romanos 1, 2 e 3, você tenha visto muitas coisas, talvez venha uma certa acusação contra você, contra a sua vida, mas nós devemos caminhar todos os dias declarando a obra que Cristo realizou por nós. No livro de Zacarias, no Antigo Testamento, há uma profecia, uma revelação, em que mostra Josué, não o Josué, servo de Moisés, mas o Josué, sumo sacerdote, que se apresentava diante de Deus, e é dito que ele se apresentava com as vestes sujas, suas vestes todas sujas. Vamos ler conosco, abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 3. Veja essa descrição profética. Capítulo 3 de Zacarias. Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Vamos tirar aqui esse sumo sacerdote Josué, e você vai colocar o seu nome aqui. Eu vou colocar o meu nome, e você, na leitura sua, vai colocar o seu nome. Então diria assim: Deus me mostrou o Alexandre. Fala o seu nome. Deus me mostrou o Alexandre, o qual... Não, você vai falar o seu nome. Eu falo o meu, você fala o seu. Se coloca você próprio dentro do texto. Deus me mostrou o Alexandre, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Quem é que se opõe ao homem? Quem é que se opõe a você? Mesmo quando você erra, ou quando você acerta, não importa se você erra ou acerta, Satanás está sempre ao seu lado para se opor contra você. Esse é o papel dele. Versículo 2: Mas o Senhor disse a Satanás. Então, quando você olha para o quadro de Romanos capítulo 1, 2 e 3, vê toda aquela condição do homem. Talvez você encontre muito daquilo dentro de você, e logo vem uma acusação na sua consciência, uma acusação no seu coração. Talvez aquela olhadinha de um irmão do seu lado para você, como que dizendo: olha, está falando de você, olha. Romanos capítulo 1 fala de você. Talvez sua esposa, talvez você abaixa a cabeça envergonhado porque a pessoa do seu lado te conhece muito bem. De repente é dito que você se sente acusado. Existe uma voz de acusação, de oposição a você. Está aqui, ó, versículo 2: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu ao Alexandre, que escolheu a Sílvia, a Nolinha, que
que escolheu Jailson, o Marcos, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Esta é a verdade. Todos nós, embora com toda aquela descrição de Romanos, embora nascidos de Adão caído, portanto carne, cheio de concupiscência, cheio de maldade, cheio de injustiça, de inveja, de dolo, estávamos já indo para o fogo, para a perdição eterna. Já éramos um tição, já estávamos sendo consumidos, já não havia nenhuma esperança para nós. O Senhor foi lá e nos tirou do fogo, para nos transformar, para nos edificar a nova Jerusalém. Por isso que João fala, a cidade é de ouro puro, e a praça da cidade é de ouro puro. Vocês esquecem muito rápido, irmãos. A praça da cidade é de ouro puro. Todas as vezes que você lê, ou se lembrar desse texto, a praça da cidade é de ouro puro, lembre-se de Romanos capítulo 1, 2 e 3. Lembre do que o homem é, na sua condição caída, e lembre aquilo que Deus fará em todos nós. Aquilo que Ele já está fazendo, Ele já está realizando. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz que se quando nós éramos inimigos, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora seremos salvos pela sua vida. Então essa é a nossa esperança, esta é a nossa expectativa, de maneira que quando então essa obra se consumar, olha só o que o Apocalipse fala que acontecerá. Apocalipse capítulo 4. Abra também em Apocalipse capítulo 21. Esses dois textos que foram lidos no início dessa reunião. Vamos ler primeiramente capítulo 4, versículo 3. Depois capítulo 21, versículo 18. Diz assim o capítulo 4, versículo 3. E esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. João, quando teve a visão do trono de Deus, ele viu a Deus em visão. Ele não viu a Deus porque ninguém jamais pode ver a Deus, mas ele teve uma visão. E na sua visão, João ele só pode descrever com essa linguagem humana, dizendo: olha, aquele que se assenta no trono tem o aspecto de jaspe. Foi o que ele viu. Como que ele dissesse: Deus é como uma pedra preciosa de jaspe. Essa é a imagem que eu tive de Deus. Essa é a visão que eu tive de Deus. Uma pedra preciosa de jaspe. Deus, aquele que se assenta no trono. Mas vai para Apocalipse 21, 18. E lá é dito: a estrutura da muralha é de jaspe. Ou seja, a estrutura da muralha, se a praça da cidade é o interior da noiva, a estrutura da muralha é o aspecto externo. Olhando para aquele que se assenta no trono, João falou: tem a aparência de jaspe. Olhando para a noiva glorificada, disse: tem a aparência de quê? De jaspe. Ou seja, ela interiormente, a praça é divina. E agora toda a sua expressão é conforme Deus. Eu olho para Deus e vejo jaspe. Eu olho para a noiva e vejo jaspe. Interiormente e exteriormente como Deus. O ouro, a natureza divina. O jaspe, a expressão dessa natureza divina. Agora, tudo isso é possível por uma razão. João diz: a noiva, a cidade, ela procede da parte de Deus. Fala de origem. Irmãos, infelizmente, durante toda a nossa história de cristãos, isso em razão de um legado, de toda uma tradição religiosa, tanto da era do catolicismo,
ou do protestantismo e mesmo evangelicalismo. Nós recebemos uma herança em que as pessoas elas se conformam em se declararem cristãs, se conformam com um rito batismal de iniciação, se conformam em uma vez por mês, como é costume nas igrejas evangélicas, geralmente, comerem o pãozinho e beberem o cálice do partir do pão, se conformam em ir a algumas reuniões da igreja, vivendo uma vida cristã e dizendo servir a Deus, meramente como uma máquina, como uma peça de uma engrenagem que está ali, totalmente mecânica. Uma vida cristã totalmente mecânica. E veja que o que a Bíblia nos apresenta é que essa cidade, cuja praça é de ouro, cuja aparência externa ou expressão é de jaspe, portanto, semelhante ao que Deus é, ela procede, ela sai, ela é gerada de Deus. Então nós temos que mais do que nunca rever o nosso conceito, temos que reaver a nossa visão, para que nós possamos entender, eu estou dentro de um processo de gestação, de crescimento. Olha as expressões que o apóstolo Paulo usa, muitas vezes ele diz, até Cristo ser formado em vós. Então Cristo está sendo gerado. Quanto de Cristo já foi gerado dentro de você? Dentro de mim? Quanto do meu interior já é ouro? Ou quanto ainda de mim, no meu interior, ainda está de acordo com Romanos capítulo 1, 2 e 3? Quanto da minha expressão para os homens e para o mundo já é de jaspe, semelhante a Deus? Ou quanto ainda a minha expressão é meramente adâmica? A Escritura ela é tão precisa nesse conceito orgânico da vida cristã. Ou seja, algo está acontecendo dentro de você. Entenda isso. Não é uma questão de ir ao culto meramente. A reunião, ela é muito importante. Devemos congregar. Mas não é o simples ato de você vir e se assentar e ficar aí ouvindo como se fosse um espetáculo, um show e ir embora para casa. Não, algo está acontecendo dentro de você. O Espírito de Deus está trabalhando intensamente para gerar, para construir, edificar essa praça de ouro, essas ruas de ouro, para edificar a sua noiva. Tão precisa a Escritura que desde Gênesis já temos o sentido orgânico da gestação dessa noiva. Porque lá depois que Deus criou o homem, é dito que o Senhor, ele falou assim, agora eu vou gerar a mulher para o homem. Eu vou dar a ele uma companheira. Veja que Adão, primeiro Deus na sua sabedoria, primeiramente gerou no coração de Adão o desejo de ter uma companheira. Veja que a noiva que lhe seria dado logo então, ela primeiramente começa a ser gerada enquanto desejo, enquanto a vontade de ter alguém consigo. Então a noiva nasce primeiramente no coração de Cristo Jesus. Essa noiva apresentada aqui no Apocalipse em estado de consumação, primeiramente nasceu no coração de Jesus. Ele tem esse desejo original. Mesmo antes da fundação do mundo, estava lá o Filho, desejoso por essa noiva, pelo seu corpo. Deus mandou trazer os animais para Adão. Entenda que isso é tão somente uma pedagogia. Tudo que Deus quer ensinar não é se Adão colocou ou não nome nos animais. Para com isso. Inclusive tem muitos animais que o homem nem conhece ainda, né? Não pensa que o relato de Gênesis está ali para mostrar que Adão colocou o nome na vaca. Mas o próprio texto é claro que na medida que cada casal de animal ia passando, o homem começou a atentar para o fato de que cada macho tinha uma companheira que era parecida com ele, no cheiro, na textura, na cor, no instinto.
E aí o homem Adão começou a pensar: puxa, em algum lugar aqui nessa fila eu vou encontrar a minha companheira. Ele pensava que iria encontrar. O texto diz isso. Eu posso mostrar para vocês. De sorte que quanto mais ele falava, a fila ia acabando. E ele meio desesperado porque não encontrava uma companheira para si. Alguém que fosse idônea. Quando diz o termo idônea, significa alguém que fosse da sua mesma natureza. Alguém que fosse compatível a ele. Alguém que pudesse, de quem pudesse se dizer que era da sua mesma espécie, inclusive. E o texto de Gênesis acaba dizendo que tão logo Adão deu nome a todos os animais, diz: para o homem, todavia, não se achava uma companheira que lhe fosse idônea. Aí surgiu o desejo. Adão ficou por ali pensativo, pensando: puxa, todo mundo tem a sua companheira. Eu não tenho a minha companheira. Eu não tenho ninguém. Veja que primeiramente Deus gera no coração de Adão. Você não fica feliz? Você não fica animado em saber que você foi alvo do sonho de Cristo por você, antes mesmo de você existir? Que Deus desejou, que Ele te conheceu, que Ele te escolheu, que Ele te predestinou. Entenda que a predestinação, ela não é para todas as pessoas. A predestinação, esse tema bíblico, essa verdade bíblica, é uma escolha divina daqueles a quem o Senhor amou antes da fundação do mundo, não com um amor geral, conforme diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas Ele amou com amor eletivo. Eletivo. A predestinação, a eleição, a predestinação é para a formação da sua noiva. O Senhor, Ele escolhe a sua noiva. A noiva não é qualquer um que chega lá: não, pode ser, casa com essa aqui mesmo. Não. O Senhor Jesus não vai se unir no simbolismo desse casamento, conforme diz o Apocalipse, com qualquer uma. A noiva dele é Ele quem escolhe. Por isso que Ele tem um plano, o supremo propósito de Deus, e Ele começou escolhendo pessoas a quem Ele quis escolher. E quando Ele escolheu a você, Ele não te escolheu porque você era melhor do que o outro. Ele não escolheu Jacó porque Jacó era melhor do que Esaú. Não. Até se você for ler a história de Jacó e Esaú, talvez você chegue à conclusão de que nenhum dos dois era uma boa peça. Mas se fosse para escolher o melhor, talvez seria Esaú. Era mais trabalhador, estava no campo trabalhando. Jacó era meio futriqueiro, ficava em casa com a mãe, arrumando fofoca, mentira. Não, leia lá o texto lá para vocês verem. Bem, de todo modo, quando o Senhor escolhe, Ele não escolhe porque você é melhor. Não tenha orgulho, tenha reconhecimento. O Senhor escolheu a você porque Ele te amou, porque Ele quis você. E mesmo Ele sabendo de tudo que você é, Ele não se surpreende quando você, um daqueles animais, aqueles bichos lá de Romanos 1 manifesta. Ele já sabia. É o homem cheio de orgulho e presunção, falsa santidade, é que fica surpreso e despreza e acusa o irmão ao lado quando ele erra. Mas não sabe que todos nós somos assim, mas que o Senhor, Ele nos escolheu simplesmente porque Ele ama, com todos os nossos defeitos e sendo esses defeitos conhecidos dEle. Mas veja que Ele diz: eu vou gerar uma noiva. Ele nos escolheu
para que nós sejamos gerados noiva. Nós ainda não somos noiva. Ou sendo noiva, estamos no processo de edificação. Primeiramente no coração do Senhor, conforme Adão. Adão ficou ali. Eu acho que aquele dia ele ficou calado o resto do dia. Triste. Diz a Bíblia que o Senhor colocou um profundo sono em Adão. Adão então foi tomado de um profundo sono. Aí o Senhor foi lá, novamente a pedagogia, para dizer que a noiva, ela é gerada, ela é edificada, é uma questão orgânica, é uma questão do ser, não é uma questão mecânica, não é uma questão de fazer desse jeito ou daquele outro jeito, é a questão do seu coração, da sua alma. O Senhor retirou do lado de Adão, da sua própria essência, da sua carne, dos seus ossos, dos seus músculos, dos seus nervos, do seu sangue. E ele então, daquela essência, ele edificou. A palavra hebraica lá em Gênesis capítulo 2 traz a ideia de edificação. Ele edificou uma mulher para o homem, uma Eva. Lógico, até então não se chamava Eva, né? Só posteriormente seria dado o nome de Eva. Mas está lá a mulher, criada, imagine. Aí Deus vai lá e fala: anjo, agora vai lá e acorda o Adão. Aí, acorda Adão. Foi. Veja o que Deus preparou para você. Adão aqui, um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Quando ele levanta, que ele olha para o lado, que ele vê a mulher, ele tem uma expressão. Ele diz: esta, afinal, enfim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando Cristo, no último dia, na eternidade, olhar para a sua noiva agora já edificada, completamente edificada, com as praças de ouro e os muros de jaspe, ele vai dizer: esta, afinal. Enfim, demorou muito tempo, muitos anos se passaram, não foi fácil, mas enfim, a noiva foi gerada. E vai dizer a seu respeito, a meu respeito, a respeito dessa noiva maravilhosa, vai dizer: esta afinal é osso dos meus ossos. Ou seja, a minha natureza é ouro, é divina. Por isso que o interior, os ossos da cidade, também é de ouro. É a mesma natureza. E carne da minha carne é jaspe. Ou seja, o Senhor, Ele ficará satisfeito, Ele vai ficar pleno, porque agora ele conseguiu, ele alcançou o cumprimento do seu propósito, que há tanto tempo esteve no seu coração, há tanto tempo. Então o Apocalipse vai encerrar dizendo que, capítulo 22, versículo 3, lê na sua Bíblia: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, versículo 5, já não haverá noite. A noite não haverá mais. Não precisa você ficar tentando explicar as coisas cientificamente, dizendo: pastor, mas então não vai ter mais a noite? A noite que a gente dorme, a parte escura, mas Deus não criou assim desde o início, nem tinha pecado, estava tudo lá, o dia, a noite. Não é uma questão do movimento, de rotação, translação. Pastor, Deus vai alterar as leis, como é que vai ser isso? Não fica perguntando essas coisas, porque a Escritura não tem esse objetivo. Mas se você pensar que toda a história humana, a história do pecado, da queda, das misérias humanas, foi uma longa noite, porque havia muitas trevas no coração do homem. Você para pensar que agora, uma vez já
edificados, uma vez curados, uma vez transformados, a imagem e semelhança do próprio Deus, então você pode falar: não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Ou seja, não haverá mais pecado e nenhuma consequência do pecado. Tudo terá passado. A noiva, a nova Jerusalém, se você olhar numa perspectiva dessa descrição dessa cidade noiva, você vai observar que ela é como um grande candelabro. Um grande candelabro. Se cumprindo exatamente o que Jesus falou em Mateus capítulo 5: vós sois a luz do mundo. A nova Jerusalém como um grande candelabro, e em volta todas as nações restauradas da terra. Será o momento em que o Senhor terá alcançado a grande reconciliação, a reconciliação plena dos homens com Deus, totalmente ali em torno, numa comunhão. Quando é dito que as nações agora andarão à luz desta cidade, por isso que eu disse que é como se fosse um grande candelabro. A nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, servindo aos homens, servindo às nações. Primeiro como luz, para iluminar, para guiar. Pastor, mas e essas nações não estarão redimidas? Sim, lógico. E por que precisarão elas dessa luz? Ora, simples. Até porque o nosso conhecimento de Deus, ele nunca terá fim. Nenhuma criatura jamais vai abarcar todo o conhecimento acerca de Deus, porque Deus é inesgotável. A luz, a revelação, o conhecimento, ele vai aumentando sempre, sem nunca chegar no seu fim. Imagine você que a Nova Jerusalém, a cidade, a noiva, vai guiar as nações, vai servir as nações. O governo de Deus para as nações parte da cidade, parte da noiva, porque o trono de Deus está no topo dessa noiva. Ela vai ser um meio de vida, rio de vida para essas nações, produzindo frutos da árvore da vida, para servir graça, vida, cura para as nações por toda a eternidade. Esse sentimento precisa arder no nosso coração. Eu creio que é preciso uma visão e, sobretudo, uma busca. Que essa noite nós possamos sair daqui pensando e dizendo: eu preciso me envolver nesse processo. Entenda você uma coisa, que nada que nós conquistamos ou pelo qual nos empenhamos é feito sem paixão, sem calor, sem amor, sem vontade. Antigamente, por exemplo, se falava muito em decorar, né? Decorar a lição. Com o tempo essa palavra se desgastou muito e acabou se tornando um meio vicioso, né? Um tal de decoreba, né? Mas essa palavra originalmente, do latim, significa de coração. Tudo aquilo que você coloca no seu coração, você aprende. Quer dizer, ninguém aprende algo se não amar muito e não desejar muito. Porque às vezes você pega e fala tanto com seu filho: filho, estuda, filho, pega o caderno, faz o dever de casa, e ele fica lá fingindo que está escrevendo, fazendo, mas a cabeça está longe. E você está vendo, meu filho não está aprendendo. Por quê? Porque às vezes ele pode até estar gastando tempo na frente do livro, mas se ele não colocar aquilo no coração, não entra. Ninguém consegue mudar a vida de uma pessoa. Tratando-se das coisas de Deus, é a mesma coisa. Se você não colocar no seu coração essa visão, a não ser que vocês não creiam, mas se vocês creem nesta verdade, é preciso amor, amor ardente,
colocar no coração essa visão e falar assim: eu preciso me envolver. Às vezes eu olho para a igreja e eu, às vezes, a comparo aquela criança, aquele adolescente, em que o pai quer que ele estude, e ele vai na marra, na obrigação, mas não coloca no coração. Nós precisamos colocar no coração. Quem quer colocar no coração essa noiva de Cristo? Se ela está sendo gerada no coração de Jesus, de Cristo, ela também tem que ser gerada no nosso coração. Nós devemos ter esse anseio e desejar por esse dia, o dia em que o Senhor dirá: esta afinal. Imaginou? Naquele grande dia, quando o Senhor olhar para a igreja sua glorificada, falar: esta afinal é ouro, é jaspe, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque ela procede de mim. Assim como a mulher procedeu de Adão, é dito a noiva, a cidade que descia do céu da parte de Deus. Esse termo da parte implica a origem, ela procede do próprio Deus, porque é a natureza divina quem constitui a noiva para o seu filho. Amém?